Olá, graça e a paz. Como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Queridos, hoje é o 6º dia do nosso jejum e eu quero dar continuidade à leitura do meu livro, né? Esse livro Chamados pela Graça, um livro direcionado para líderes e pastores. Hoje eu quero compartilhar com você o capítulo desse livro, mais um capítulo desse livro, que fala desprezando a graça no altar, o perigo de acrescentar a obra consumada. Lá em João 19:30 diz assim: está consumado. Lá em Romanos 11:6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu quero compartilhar com você uma pequena introdução, um chamado urgente à liderança. Diz assim: infelizmente, há ministros e líderes que ainda estão servindo um evangelho acrescido, uma mensagem que tenta completar, reforçar ou corrigir o que já está pronto. E essa prática, muitas vezes involuntária, revela uma sutileza maligna, o desprezo pela suficiência da cruz. O desprezo pela graça, diferente do que muitas pessoas pensam e imaginam, não aparece com rebeldia escancarada. Ela se manifesta no zelo excessivo pela estrutura, na rigidez doutrinária, na cobrança por resultados, na busca por mérito espiritual e no retorno à performance humana como critério de aceitação por Deus. É a alma do líder, escute bem isso, é a alma do líder tentando cooperar com o que só o sangue de Jesus já completou. Uma das minhas palavras que eu compartilhei, eu disse que tudo que Deus fez, Ele fez até o 6º dia. A última obra de Deus foi o homem. O homem foi criado no 6º dia. Depois que Deus fez tudo, Deus criou o jardim, Deus plantou o homem dentro do jardim. Ou seja, o primeiro dia do homem foi o 7º dia de Deus, o dia do descanso. Ou seja, só depois que Deus fez tudo, Deus chamou o homem para participar. E participar de quê? De uma obra que já estava pronta. Depois que Adão peca, a Bíblia diz que Deus recomeça com Noé. Depois Deus recomeça em Abraão, faz promessa que dele sairia a nação. Só que infelizmente o pecado levou novamente o povo para o Egito. E o povo ficou escravizado no Egito. E Deus ouviu o clamor daquele povo e com mão forte Deus tira aquele povo do Egito. E agora Deus está levando esse povo para o lugar da promessa, um lugar que emana leite e mel. E o que tinha lá? O próprio Deus dá referência daquele lugar, dizendo que lá eles iam beber água de poços que eles não cavaram. Eles iam comer, se alimentar de alimento, de plantação que eles não plantaram. Eles iam morar em casas que eles não tinham construídas. Ou seja, mais uma vez, Deus está levando o seu povo para um lugar que está tudo pronto. Essa é a obra de Deus, uma obra de descanso, onde Deus faz tudo e nós só deleitamos. E qual é o nosso trabalho hoje? O nosso trabalho é descansar em Deus. Só que nós queremos o tempo todo cooperar. Nós queremos cooperar com aquilo que já está pronto. E eu quero dar um texto de referência para nós meditarmos em 2 Reis 4, 38, 41. Eu coloquei como título, lá está como Morte na Panela. Eu coloquei o título Vida na Panela. Diz assim a palavra. Há uma ilustração lá em 2 Reis 4, 38, 41. Há uma ilustração poderosa. Enquanto havia fome na terra, os discípulos dos profetas prepararam uma sopa simples e suficiente. Mas alguém, insatisfeito, decidiu acrescentar algo à receita.
e sem saber trouxe veneno. Resultado, morte na panela. Eliseu estava reunido na escola dos profetas, com os profetas. O texto diz, a Bíblia diz que havia um período de fome, possivelmente um período de seca. E naquele momento que eles estavam ali reunidos, de repente numa reunião, Eliseu pegou um dos moços, dos profetas que estava ali, pediu para preparar um alimento. E eles estavam preparando uma sopa para aquele grupo estar se alimentando. E alguém de repente experimentou aquela sopa e achou que não estava muito boa. Estava um pouco insolsa, precisava de alguma coisa além do que já tinha. E um dos moços ele foi procurar algumas ervas. E junto com as ervas que ele trouxe, ele pegou alguma erva venenosa. E qual foi o resultado disso? Ele colocou dentro daquele caldeirão da sopa. E o primeiro que experimenta, eu não sei, ele percebeu que havia veneno, que havia morte, de repente passou mal e gritou: a morte na panela. E o que me chama a atenção nesse texto, diz assim: essa é a realidade de muitos púlpitos hoje. A mensagem pura da cruz está sendo contaminada por regras, ameaças, manipulações emocionais e doutrinas que exalam morte. Sempre que o líder, escute bem isso, sempre que o líder tenta misturar mérito humano com o favor divino, traz veneno espiritual sobre o rebanho e o resultado, morte. Toda vez que o líder, toda vez que nós queremos fazer algo, que acrescentar algo além do que já está pronto, nós trazemos morte. E hoje essa é a realidade. A palavra que foi ministrada anteriormente, nós falamos que lá naquele monte da transfiguração, Jesus estava ali junto com Elias e Moisés. E quando Pedro quis igualar os dois com Moisés, ou seja, com Jesus, quis igualar Jesus a Moisés e a Elias, o próprio Deus ele interferiu, falou assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, o tempo da lei já tinha passado, Moisés tinha passado, o tempo dos profetas também tinha passado, não havia mais necessidade, porque o próprio profeta, o verdadeiro profeta, estava entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Tivemos referência, né, ali mostrando o próprio Deus, falando assim, ó, ouve ele. Ele é suficiente, a partir de agora, não precisamos de mais nada. Só que nós achamos que o sacrifício da cruz não foi suficiente. E quase sempre nós queremos trazer novamente, levar ele para a cruz novamente. E toda vez que você tenta acrescentar algo na obra consumada, porque ele mesmo diz que tudo está consumado, tudo está pronto, nós trazemos morte. Nós achamos que para manter o povo debaixo da bênção, debaixo de rédea, nós precisamos trazer para eles lei. E sem perceber, nós colocamos o povo debaixo de condenação. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que tentaram andar pela lei, automaticamente entraram debaixo de maldição. E hoje nós queremos ministrar a lei para o povo. Por isso que a igreja está doente, por isso que o povo está sofrendo, por isso que o povo vive o tempo todo debaixo de condenação, de culpa, de condenação, porque estamos ministrando lei. E toda vez que nós ministramos lei, usamos a nossa voz, usamos o nosso púlpito para ministrar lei, o resultado, é claro, é morte na panela. É por isso que há tantas igrejas hoje que estão, aparentemente, como o próprio Jesus disse, tem a aparência de quem está vivo, mas está morta. Não sentimos mais a presença de Deus, as pessoas entram, não conseguem mais ter conexão com Deus, porque é um lugar só de condenação, só um lugar de julgamento, de apontamento. E o que me chama a atenção nesse texto, que quando o moço gritou a morte na panela, eles chamaram Eliseu. E a palavra, o nome Eliseu, a tradução do nome Eliseu significa Deus é minha salvação. E eu compartilhei a palavra anterior, eu mostrei que João quis
suscitar, ressuscitar o ministério de Elias, querendo trazer condenação, juízo sobre o povo de Samaria. E Jesus o repreendeu duramente, falou: vocês não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para condenar, não veio para matar, ele veio para trazer vida, ele veio para salvar. E Deus lá no monte, depois de ter tratado Elias, ele falou: agora tu desce e vai ungir Eliseu no teu lugar. E Eliseu significa: Deus é minha salvação. Os moços dos profetas que deram a morte na panela. E quando o Eliseu chegou e olhou aquele caldeirão contaminado, possivelmente aquela refeição era importante. Era importante para todo aquele grupo se alimentar, porque havia fome na terra. Eu não sei se aquela era a última refeição, mas aquela comida era muito importante. Possivelmente qualquer um de nós, ao chegar ali e olhar aquele caldeirão envenenado, contaminado, era simples: joga fora e vamos fazer outro. Esse é o sistema hoje. Não tá bom, manda embora. Para que perder tempo com pessoas que dão trabalho, pessoas doentes? Para quê? Vamos usar o que é mais cômodo. Eu costumo dizer que a porta de entrada tem que ser mais aberta do que a porta de saída. Hoje a porta da entrada da igreja ela é bem estreita, mas a porta de saída é muito larga. Há mais pessoas saindo do que entrando. Para que cuidar? Para que perder tempo? Para que mexer com libertação? Falamos tanto de ministério de libertação. Ministério de libertação é você entrar no inferno do outro. Você só consegue ajudar alguém que está vivendo um processo de libertação, mas para isso você precisa entrar no inferno que ele está vivendo. Você precisa sentir a dor que ele está sentindo. Você precisa sofrer o que ele está sofrendo. E hoje os líderes, os pastores não querem mais cuidar de pessoas. A igreja aqui é um hospital, tem até música que diz, é um hospital a igreja. Mas a igreja parou, deixou de ser um hospital e passou a ser somente um postinho. Não tratamos mais as dores profundas das pessoas. Queremos somente tratamento superficial e as pessoas estão como Moisés, todos com um véu no rosto, mas não tem mais presença, mas não tem vida. Então sempre queremos o que é mais fácil. Qual seria a situação mais fácil? Atitude mais fácil: pega esse caldeirão, joga essa sopa fora e vamos fazer outra. E quando uma pessoa dentro da igreja começa a dar trabalho, é simples: vamos liberar. É mais fácil, libera ele. Se um sai, essa é a ideia que muitos pastores e líderes têm: vai um, vem 10. E estamos deixando pessoas preciosas, pessoas que têm chamado, pessoas que foram chamadas com propósito. Temos deixado ir embora sem cuidar. Hoje os pastores não querem mais cuidar do rebanho. Hoje eles só querem somente trabalhar no automático, somente preparar um sermão e ministrar. Muitos pastores já nem entram mais no meio da igreja. Ele nem mais se relaciona com as pessoas. Falamos que a igreja é um corpo, é uma família. E tem muitos pastores que eles, quando terminam de pregar, eles saem pela porta dos fundos. Tem muitas pessoas que não têm mais acesso a líderes, a pastores. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que se relacionar com as ovelhas, ele tem que conhecer. O bom pastor, ele sentiu falta de uma, ele deixou as 99 e foi buscar a que estava perdida. Então é mais cômodo para quem trabalhar com jovem. Jovem só dá trabalho. Jovem só tem rebeldia. Jovem que não conhece o propósito. Jovem que não trabalha, dá trabalho. Mas quando você ativa o jovem no reino, no propósito, jovem, a própria Bíblia diz que jovem ele tem força. A juventude tem força. Então era mais cômodo Eliseu chegar e falar: não, vamos jogar esse caldeirão fora e vamos fazer outro. Não. A Bíblia diz que Eliseu não tirou nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele trouxe farinha. E a farinha na Bíblia é uma das ofertas que era oferecida. A farinha representa Jesus, o pão da vida. Ou seja, onde tem morte, Eliseu acrescentou a farinha naquele caldeirão. Era como se ele estivesse jogando o próprio Jesus dentro daquele caldeirão.
E aquele caldeirão que tinha morte agora passou a ter vida. Toda vez que nós trazemos graça, toda vez que nós ministramos, usamos a nossa boca para ministrar da graça, nós estamos trazendo vida para o povo. Mas toda vez que você começa a ministrar a lei, você está trazendo morte. Porque a lei é conhecida como ministério da morte. E a igreja hoje que só tem morte, já não tem mais vida. As pessoas já não conseguem mais se conectar com Deus. As pessoas não conseguem porque achamos que graça é cabimento. Tem muitos pastores que não querem pregar a graça, não querem falar da graça, porque acham que graça é permissão para pecar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só existe uma maneira de vencer o pecado, é através da graça. Só existe uma maneira da igreja ser uma igreja saudável, uma igreja com saúde, saudável, viva, é através da graça, porque a graça traz vida. A graça é libertadora. A graça, como diz lá em Coríntios, aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado por nós, para que nós pudéssemos tornar a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que Eliseu fez? Não desperdice esse alimento. Ele acrescenta farinha dentro daquele caldeirão. E qual foi o resultado? Vida na panela. Por isso que eu troquei o tema dessa palavra que fala morte na panela. Não, a morte na panela quando a lei, a condenação. Aquele jovem, ele quis acrescentar algo a mais. Ele achou que a sopa, o tempero não estava bom. E as igrejas hoje estão usando várias estratégias para crescimento. Alguns estão contratando coach. Muitos estão procurando vários tipos de estratégias para crescimento. A igreja só pensa em crescimento. Fazemos 1001 coisa para crescer. E o povo, a igreja está crescendo, mas não está crescendo saudável, está crescendo doente, as pessoas estão enfermas, as pessoas entram e saem, não há ninguém que abrace. E o púlpito, o líder, a igreja é reflexo do líder. Assim como o líder é, a igreja será. Se o pastor é aquele que abraça, se o pastor é aquele que está sempre atento, se é aquele que cuida, é natural que as pessoas vão seguir o seu exemplo. Hoje nós só queremos fazer coisas para trazer crescimento, 1001 situações. Hoje estamos performanceando, nós estamos o tempo todo querendo usar performance, queremos usar modelos. Alguns estão querendo trazer, até copiando o que o mundo faz. Porque dá resultado, hoje só estamos atrás de resultados. Só queremos resultado. E o pastor o tempo todo cobrando crescimento, resultado. Se não está dando resultado, manda embora. Não, querido. Eliseu, ele fez ao contrário. Ele falou assim, não, peraí, tem morte? Vamos colocar vida. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Que em nenhum momento você vê Eliseu exortando o jovem que acrescentou algo errado. Nenhum momento você vê ele chamando atenção. Nenhum momento ele falou assim, já que você agora fez do jeito que você achou que era melhor, então vai embora. Não, ele não exortou. Pelo contrário, ele trouxe solução. Ele trouxe a vida. Ele trouxe algo que pudesse transformar. E isso é a igreja transforma o ambiente. Um ambiente onde tem Cristo, ele é diferente, tem vida. Há quebrantamento, há transformação. Pastores que ministram a graça. A graça, ela tira o peso. A graça é poder que nós recebemos de Deus para vencer o pecado. E através da graça nós vencemos. Aleluia. A graça, escute bem isso. Eliseu não mandou jogar fora a panela, nem mandou catar o veneno. Ele apenas lançou farinha, símbolo de Cristo, o pão da vida. E tudo foi curado. A graça, escute bem isso, não tenta consertar a carne.
A graça introduz Cristo no meio da crise ou da carne. A obra é dele, o ministério é dele, o altar é dele, o povo é dele. E é Cristo que purifica tudo por meio da sua presença e da sua palavra. O líder que prega verdadeiramente a graça lança Cristo no centro. E o que estava morto volta a viver. E aonde tudo isso aconteceu? Qual era o local onde esse povo estava reunido? Aonde esse jovem estava preparando essa sopa? Se você for buscar, é um lugar que eles estavam reunidos, se chamava Gilgal. E o que significa Gilgal? Onde a vergonha ministerial é removida. Quando Israel atravessou o Jordão, o primeiro lugar onde acamparam foi Gilgal. Significa remover, rolar para longe. Lá o Senhor, o próprio Deus, declarou: hoje tirei de sobre vós a vergonha do Egito. Josué 5:9. Quando eles pararam nesse lugar chamado Gilgal. Gilgal significa onde a vergonha foi removida. E aonde a graça está, toda a vergonha, todo o medo, toda a condenação, toda a culpa é removida. E aonde Jesus é o centro, todo o pecado, toda a maldição, toda a morte, tudo isso é destruído. A nossa vergonha foi levada. Mas sabe o que acontece? Muitos líderes hoje ainda carregam a vergonha de fracassos, trauma ministerial, comparações e feridas que os prende ao passado. Comparações e feridas. Estão o tempo todo comparando. Estão o tempo todo olhando a igreja A, a igreja B. Quais são as formas, o que eles estão usando, o tempo todo fazendo comparações. Há muitos líderes feridos, muitos líderes cansados. Mas Gilgal é a cruz. E na cruz toda a vergonha foi rolada para longe. O líder que serve sob a graça ministra a partir da libertação e não da performance. Aleluia. Isso é maravilhoso, querido. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito quando nós se reunirmos. O lugar onde Deus está. Onde Deus habita. Toda vergonha é removida. Toda maldição. O inferno não pode vencer uma igreja, querido, que vive debaixo da graça. Pastor cheio de graça, cheio de ousadia. Por isso que é tantos líderes cansados, animados. Ficam procurando qual é a maneira para crescer. Não é pelo que você faz, que entenda bem. A santidade não pode ser uma moeda de troca, não é pelo que nós fazemos. Não é pelo nosso jejum, não é pela nossa oração, não é pelo nosso sacrifício. É pelo sacrifício de Cristo. É você reconhecer que tudo é através dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o que eu tenho que fazer, de repente você está perguntando aí. O que eu tenho que fazer? Descansa em Deus. Entenda que a obra é dele, que o ponto de partida, a Bíblia diz que começamos nele, completo nele. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida é você entender e saber que a obra é dele, que a obra já foi feita, tudo já consumada. E a Bíblia diz que ele se assentou. E por que se assentou? Porque ele terminou tudo. E você precisa entender isso. E eu quero encerrar falando sobre duas igrejas. A igreja de Gálatas e a igreja de Coríntios. Quando o púlpito crê errado. A igreja da Galácia, segundo Gálatas 3:3, começou bem no espírito, mas tentou se aperfeiçoar na carne. Paulo os confronta com firmeza. E Paulo diz o seguinte: tendo começado pelo espírito, quereis agora vos aperfeiçoar pela carne? Paulo ele exorta duramente a igreja de Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou?
Começando bem, ele diz, né? Tendo começado pelo Espírito, quereis agora vos aperfeiçoar pela carne. O problema não é como você começa, o problema é como você termina. A igreja de Gálatas começou pelo Espírito. Só que debaixo de pressão. E pastor e líder vive sempre debaixo de pressão. E é justamente na hora da pressão que tomamos as decisões erradas, fazemos coisas erradas, agimos de maneira errada. E a igreja de Gálatas está pressionada pelos judeus da época, os religiosos da época. E eles conseguiram convencer ele que a graça não era suficiente, tinha que colocar lei, tinha que circuncidar. E agora a igreja de Gálatas começou bem, começou no Espírito, manifestando a graça. Agora novamente eles estão trazendo lei, trazendo práticas humanas, ministrando o ministério da morte, jogando maldição sobre o povo, trazendo maldição, porque a Bíblia diz que todos aqueles que tentar andar pela lei, automaticamente já estão debaixo de maldição. Por isso que nenhum homem pôde cumprir a lei, só Jesus. Era impossível para o homem cumprir a lei. E é interessante, querido, que em contrapartida, já a igreja de Corinto era cheia de erro, mas crendo certo na obra consumada. Paulo não os abandona, mas o edifica. Enquanto para a igreja de Gálatas, Paulo diz: ó insensatos, Gálatas insensatos. Para a igreja de Corinto, mesmo tendo tanta coisa errada, se você for buscar, a igreja de Corinto tinha tudo que muitas pessoas não gostariam de ter na sua igreja. Muitas práticas erradas. Mas mesmo assim Paulo está dizendo: em todo tempo eu dou graças a Deus por vós, ô Coríntios. Porque mesmo tendo tanta coisa errada, mas tinha a manifestação do Espírito. Foi a igreja que teve os 9 dons do Espírito manifestado nela. Sabe por quê, querido? Porque a igreja de Corinto tinha um comportamento. E Deus pode tratar comportamento errado pela graça. Deus consegue tratar um comportamento, mas uma crença errada anula a cruz. É melhor um comportamento errado do que uma crença errada. Porque o comportamento é tratado. Qual era o problema da igreja de Corinto? Era comportamentos. Por isso Paulo vem ajustando. Faça isso. Na hora da ceia faz desse jeito. Você não pode levar os seus irmãos a juízo. Vocês não podem comer comida sacrificada a ídolos. É comportamento. Comportamento se trata. Só que o problema da igreja de Gálatas não é comportamento, é crença. Eles estão crendo errado. Eles estão trazendo lei, e a lei anula o sacrifício de Cristo na cruz. Entenda bem isso. Eles estavam anulando, e Paulo falou assim: ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? Ei, é hora, querido, de nós entendermos isso. Comportamento Deus trata. Muitas das vezes um jovem chega na igreja, quase sempre às vezes com um brinco, quase sempre com uma prática, com um comportamento. Eu sempre digo o seguinte: tirar daqui é fácil, eu quero ver tirar daqui. Mas se Deus tirar daqui, vai sair daqui, Deus vai tratar. Deixa o Espírito Santo fazer. Vamos respeitar o tempo do Espírito Santo. A igreja de Corinto tinha tudo errado, mas tinha água do Espírito. Por isso os dons fluíam. Hoje há púlpitos limpos, reverente, organizado. Nada contra isso. Nada contra o prédio. Nada, não estou ministrando contra um prédio. Nada como excelência. Nada contra isso. Púlpitos limpos, reverente, organizado, mas que estão anulando a cruz. O problema não é o púlpito.
Eu lembro que uma vez eu peguei no nosso ministério e levei para um estacionamento. Um estacionamento até bem precário, e eu estava ali confrontado com aquilo. Deus falou para mim assim: se o Cristo nascer aqui, se o Cristo for gerado aqui, todos virão aqui. As pessoas não estão atrás, preste bem atenção, as pessoas não estão atrás do tamanho do prédio, as pessoas estão atrás de Cristo. Se nós gerarmos o Cristo, todos virão, vai vir de perto, de longe, virão para adorá-lo. Precisamos trazer a presença de Cristo. As pessoas estão atrás de Cristo porque é Cristo que salva, é Cristo que liberta. A obra é dele. O próprio Deus diz lá e diz assim: em verdade, verdade te digo, Jesus falando, que ninguém vem a mim se o Espírito não enviar. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, mas ele diz: em verdade, verdade te digo, que ninguém vem a mim sem quer que o Pai envie. A obra é toda dele, querido. É ele que traz, é ele que leva, é ele que busca. E qual é o nosso trabalho? É somente, querido, descansar. Há púlpitos limpos, reverentes, organizados, mas que estão anulando a cruz com a sua mensagem moralista e legalistas. Há outros cheios de desafios, mas que tem mantido a suficiência de Cristo no centro. Deus honra quem crê certo. Deus sempre vai honrar quem crê certo. O problema não é um comportamento, é crença. A cruz não está começando, está consumado. Jesus disse: agora vocês terminam. Jesus não disse: agora vocês terminam. Ele disse: está consumado. Não há mais maldições pendentes. Não há mais dívidas em aberto, não há mais vergonha para carregar. A função do líder, escute isso, não é adicionar regras à cruz, mas anunciar que a cruz já terminou tudo. A função do pastor não é controlar a ovelha, mas alimentar com a verdade da nova aliança. A função do pastor não é controlar a ovelha. Há muitos pastores que se acham dono da igreja. Literalmente, tem pastor que vem de igreja de porta fechada com membros, porque ele é o dono. A igreja é de Cristo, as ovelhas é de Cristo. Qual é o meu trabalho? Alimente o rebanho de Cristo. Conclusão: não acrescente ao que está perfeito. Pastor, líder, pregador, você que é pregador, seja vigilante. O púlpito é sagrado. Eu sempre digo o seguinte: toda vez que, se todo líder, antes dele pregar, e quando ele fosse pregar, ele tivesse a consciência que quem está sentado na primeira cadeira, na primeira fileira é Cristo, certamente ele teria mais cuidado no que ele fala, certamente ele teria mais cuidado no que ele prega. Hoje, querido, pregação, ministro de pregação se tornou profissão. Hoje as pessoas pregam não porque tem um chamado, mas porque usa como pretexto de pregação como profissão. Não acrescente regras humanas ao que foi selado com sangue divino. Não transforme o altar em tribunal. Só sai condenação, só sai morte. Só apontamento, só julgamento. Não, a igreja não é, querido. Preste bem atenção. A tribuna não é um lugar de não é um tribunal. Não ministre condenação onde o céu já declarou perdão. Não ministre condenação onde o céu já declarou perdão. Você é chamado a ministrar a suficiência de Cristo e Ele é suficiente. Basta. Não precisa de mais nada. Não precisa de dar jeitinho, não precisa fazer nada. Cristo é suficiente. Declaração de fé para nós encerrarmos. Declaração de fé ministerial. Declaro como ministro do Evangelho que a obra de Cristo é perfeita, é completa. Renuncio toda a justiça própria, toda a religiosidade camuflada, toda a estrutura que oprime. Não vou misturar lei com graça, nem veneno com pão. Lanço
Cristo sobre o altar, lanço Cristo sobre a igreja, lanço Cristo sobre minha própria vida. A vergonha foi rolada, foi tirada, a panela foi purificada, está consumado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, e isso basta. E é isso que o povo precisa ouvir. E eu sei que há muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, muitas pessoas que estão cansadas desse evangelho que estão sendo anunciado. Tem até um autor de um livro que diz com vergonha do evangelho. Mas ele está falando desse evangelho do dia de hoje, que deixou de ser um organismo e passou a ser uma organização. Tem tudo bem organizado, tem tudo do bom e do melhor, mas o principal não tem, que é Cristo. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ele estava subindo no meio do caminho, o menino sentiu falta de algo. Isaac sentiu falta de algo. Ele percebeu que tinha tudo ali. Ele tinha o cutelo, tinha o fogo, tinha lenha. Ele percebeu que tinha a presença do pai, que é a autoridade, tinha a presença do filho, que é a submissão. Tudo estava ali que era importante. Mas ele percebeu que estava faltando algo. E ele falou assim: pai, aonde está o cordeiro? Tudo que era importante estava ali, mas o principal estava faltando. Deixa eu falar algo para você e eu encerro aqui. E ele estava subindo a um crescimento. Se você está subindo, querido, e se você está percebendo que está faltando algo, pare. Aquele menino falou assim: pai, pare, peraí, você precisa entender isso. Se você está crescendo, está subindo e você está no crescimento, mas se você percebeu que o cordeiro não está, então pare. Se a obra que você está fazendo, você percebeu que Cristo não está mais, pare. Procure onde você perdeu ele. Há muitos pastores que já perdeu. Há muitos pastores que já perdeu o cordeiro. Tem tudo que é importante. É por isso que não flui mais. É por isso que deixou de ser uma fonte. Porque toda vez que você começa a ministrar a lei, você cria uma represa. O altar não flui mais. Você não flui, você só funciona. Mas aquele menino, Isaac, falou assim: pai, tudo que é importante está aqui. Mas cadê o principal? E aonde está o principal? Aonde foi que você perdeu? Aonde foi que você deixou? Se você está sentindo falta dele, então pare. Há muitas pessoas hoje, querida, muitos líderes, muitos pastores que já perderam o principal. Tem tudo que é importante. Tem tudo que é importante, que ele julga ser importante. Mas falta o principal. A igreja de Gálatas tinha tudo que era importante. Uma baita de uma igreja modelo. Uma igreja que tinha um comportamento exemplar, tinha tudo, mas faltava Cristo. A igreja de Corinto não tinha nada, uma bagunça, mas tinha um principal, que era Cristo. Esse Cristo, ele entra. Se Cristo está na casa, como muitos dizem, Cristo está na casa. Não, quando Cristo está na casa, a transformação, a quebrantamento. Olá, Marticalasse. Quando Cristo está na casa, alguma coisa acontece. Vidas são transformadas. Oxalá que Cristo entre na tua vida, querido. Oxalá que Deus tome novamente o controle de tudo. Porque quando Cristo está na casa, a transformação, a quebrantamento, a vida é transformada. Oh, que Deus te use, querido. Esse é um tempo que Deus vai levantar homens e mulheres cheios de graça, cheios de verdade. Esse é o grande mover, a grande revolução do último tempo, a revolução da graça. Deus vai te alcançar, Deus vai te mover para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe grandemente a sua casa. E nunca se esqueça, você é profundamente amado, você é altamente favorecido e grandemente abençoado. Deus abençoe sua vida, graça e paz.
Oh, Jesus maravilhoso, Senhor. Te amo, Senhor.